paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 15, que diz: Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Passa a tua foice e ceifa, porque o tempo da ceifa chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Estamos diante de mais uma passagem, de mais um momento onde o Senhor, ele permite João, escrever sobre a colheita da terra, as ceifas e a colheita de uvas. Nós vamos observar que quando ele escreve, o versículo 14 diz: Olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Nos note que o versículo 15, ao qual nós lemos, ele continua dizendo: Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Passa a tua foice e ceifa, porque o tempo da ceifa chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Versículo 16. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Note que essa é uma imagem do julgamento. Cristo, ele está separando os fiéis dos infiéis. Assim como um camponês colhe seus frutos. Então, esse é um momento de alegria para os cristãos que foram perseguidos e martirizados. Receberão a recompensa que aguardam há tanto tempo. Então, esse é um momento para aqueles que aguardavam e aguardam a vinda do Senhor, um momento de alegria, onde todo sofrimento, toda angústia, toda dor, tudo que possa ter tentado, ali caiu por terra. E Jesus Cristo, ele vem e vai ceifar, vai levar os seus escolhidos, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que foram fiéis. Então ele separa os fiéis dos infiéis. Então os cristãos não devem temer, o juízo final. Jesus, ele disse lá no livro de João, capítulo 5, no versículo 24, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqueles que ouve a palavra do Senhor e crê realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele já tem a vida eterna. Ele não está sujeito nesse julgamento, nessa grande colheita da terra. Se ele crê no Senhor Jesus, será salvo ele e até a sua casa, a sua família, se assim se entregarem ao Senhor. Porque desse momento ele passou da morte para a vida. No versículo 17 ele diz: Ainda outro anjo saiu do santuário do céu, também com uma foice afiada. E do altar saiu outro anjo com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: Passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. Então, ele fala dessa colheita, ele fala do lagar. O que era o lagar? Era um grande tonel, o barril onde as uvas eram colhidas e depois esmagadas. Então, o suco fluía em um duto que vinha de outro grande tonel, onde era conservado. Então, o lagar,
ele foi usado muitas das vezes como símbolo da ira de Deus e de seu julgamento contra o pecado. Então, até nisso, o Senhor ele coloca, né, como algo, como exemplificando, né, sobre o pisar, sobre o lagar, sobre o pisar nas uvas, sobre espremer, né? E é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai espremer, ele vai aqueles realmente que não aguardaram, né? Ali diz, não aguardaram o Senhor, esse grande lagar que da ira de Deus, da onde diz no versículo 20, o lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, né? Então, o comprimento de 1.600 estádios, né? Um estádio ele media cerca de 185 metros. Então, 1.600 estádios media em torno de 300 quilômetros. Então, corresponde aproximadamente à distância do norte a sul da Palestina. Então, o Senhor iria passar, né, nessa medida de norte a sul, cruzando toda aqui ele coloca, né, como a área ali da Palestina. Então, que nós possamos entender a importância de estar preparado para o dia da colheita, para quando o Senhor venha buscar o seu povo, venha o justo juiz venha julgar, nós viemos estar preparados, né, aguardando a vinda do Senhor. Pois a palavra ela é, na verdade, a verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê que nele, crê que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, que você possa crer que Jesus é o Filho de Deus, entregar a sua vida a Ele nesse dia e passar a viver em novidade de vida, andando da forma que a palavra do Senhor tem nos instruído. Que nesse dia você fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.